importante. Então, de imediato, passo a palavra ao doutor Luiz Eduardo Alcântara de Mello, coordenador da Coordenação Geral de Política de Seguro contra o Trabalho e Relacionamentos do Ministério da Previdência Social. Bom dia a todos, a todas. Cumprimento os colegas da mesa, em especial o senador Paulo Paim. Agradeço a oportunidade da participação nesse importante debate sobre saúde e segurança no trabalho, essa iniciativa da Comissão de Direitos Humanos desta Casa. Bom, o tema saúde e segurança no trabalho no Ministério da Previdência Social, ele é tratado há bastante tempo, mas somente a partir de 2007, com a criação na estrutura regimental de um órgão especializado neste tema, é que nós tivemos, então, a focalização das ações. Esta, inicialmente, em 2007, foi estabelecido, e em 2008 foi consolidada a sua formação junto à Secretaria de Políticas de Previdência Social. Bom, a experiência brasileira em relação às ações governamentais básicas de saúde e segurança no trabalho, né? Como já foi colocado aqui anteriormente pelos colegas, o Ministério da Saúde, através da Secretaria de Vigilância Sanitária e do SERESTES, a parte de atenção à saúde do trabalhador, ou seja, atenção física, né, dos agravos relacionados à saúde e segurança no trabalho. O Ministério do Trabalho e Emprego, através da Secretaria de Inspeção do Trabalho, com as ações de fiscalização diretas aos ambientes de trabalho nas empresas. E o Ministério do Trabalho, com programas o Ministério da Previdência, com programas e ações, com inserções diretas e indiretas em saúde e segurança do trabalho, através do seu Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional. Bom, esse quadro de proteção social nós apresentamos para poder evidenciar que a Previdência Social, ou seja, o que lida com a parte de seguro social, faz um recorte em relação à saúde e segurança do trabalhador em termos quantitativos. Por quê? O seguro de acidente do trabalho, o seguro contra acidentes e doenças do trabalho, ele ampara, ele cobre especialmente os trabalhadores e os denominados trabalhadores avulsos, né? Os demais trabalhadores, se vitimizados por agravos que ensejem uma incapacidade temporária, parcial ou total, ou mesmo permanente, eles serão cobertos pela Previdência Social, mas com uma outra caracterização. A gente diz que são benefícios previdenciários e não da natureza acidentária. Bom, o Ministério da Previdência Social tem em sua estrutura uma secretaria finalística, que é a Secretaria de Política de Previdência Social, que conta com 3 departamentos. Um departamento que trata do regime geral de Previdência Social, um departamento que trata dos regimes próprios de Previdência Social, dos estados, municípios e da própria União, e perpassando todos esses departamentos, o Departamento de Política de Saúde e Segurança Ocupacional, que vão tratar de seguro contra acidentes e doenças do trabalho, que é a chamada alíquota RAT, e o fator acidentário de prevenção, o FAP, o envelhecimento ativo, a questão dos deficientes, a reabilitação profissional, ações regressivas, convênios, parcerias e o monitoramento da acidentalidade nacional. O departamento, como dito, é uma experiência nova no âmbito da Previdência Social, porque é datado de 2008. Em termos de saúde e segurança, a gente pode dizer que é novíssimo, né? E ele tem um desafio. Qual é? Fortalecimento da cultura de prevenção de acidentes e doenças no país. Como que ele operacionaliza isso, né? Ele promove ações no âmbito das políticas, trazendo relação direta com a saúde ocupacional, nas atualizações dos estudos sobre as relações de trabalho e agravo, ou seja, as listas que permitem a caracterização dos nexos técnicos previdenciários. Através de um nexo técnico previdenciário que é reconhecida a relação entre um trabalho, né, e o adoecimento do trabalhador, o agravo à saúde do trabalhador. Ainda, mediante reabilitação profissional, a inclusão dos deficientes e o envelhecimento ativo. De forma indireta, o Departamento de Saúde e Segurança Ocupacional atua através do seguro contra acidente do trabalho, a alíquota RAT, que significa riscos ambientais do trabalho. O fator acidentário de prevenção, FAP, das ações regressivas,
das parcerias com, por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho, Ministério Público, Ministério do Trabalho e Emprego, INSS, Ministério da Saúde, entre outras. E ainda através da Comissão Tripartite Saúde e Segurança no Trabalho. As parcerias se dão no âmbito da cooperação, pesquisa e ensino, tudo isso com foco na saúde e segurança do trabalhador. Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho, como já colocado aqui, é muito importante que a gente reforce, né, porque é um ganho inestimável para o trabalhador brasileiro, né, para a nação brasileira. Foi instituído através do Decreto 7.602, e ele foi gestado no âmbito da Comissão Tripartite de Saúde e Segurança do Trabalho. Essa Comissão Tripartite, ela é a composição, como o próprio nome diz, são de 3 partes, né? Governo, representantes dos trabalhadores, representantes dos empregadores, e a coordenação é da parte do governo. Então, Ministério do Trabalho, Previdência e Saúde revezam na coordenação desta comissão. Atualmente, a primeira coordenação coube ao Ministério da Previdência Social, em seguida, no ano seguinte, passou ao Ministério do Trabalho e Emprego, depois ao Ministério da Saúde, e o ano passado retornou ao Ministério da Previdência, e nós agora estamos já finalizando o nosso mandato e já estamos passando para o Ministério do Trabalho e Emprego novamente. Plano Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho, a partir da Política Nacional foi construído o PlanSat, né? E de que forma esse plano foi construído? A partir do diálogo e da cooperação entre órgãos governamentais e representantes dos trabalhadores e dos empregadores. Este plano articula ações dos mais diferentes atores sociais em busca da aplicação prática da Política Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho. O PlanSat começou a ser discutido no âmbito da Comissão Tripartite a partir da 13ª reunião ordinária, lá ainda em novembro de 2010, é constituído de 8 macro-objetivos e a Comissão Tripartite o divulgou em 27 de abril do ano passado, juntamente com as solenidades relativas ao Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho. Monitoramento da acidentalidade no Brasil. Quando a Previdência é convidada a participar de algum fórum sobre saúde e segurança do trabalho, nós somos muito requisitados a apresentar os números da acidentalidade, né? E, assim, eu volto a afirmar, o nosso número ele é um recorte, como já bem colocado pelo Carlos Vaz na mesa anterior. Ele é um recorte porque ele somente apresenta os dados relativos aos trabalhadores empregados, trabalhadores avulsos e segurados especiais. Muita gente entende como segurado rural, né? É óbvio que, se ele é um recorte, ele vai ser menor do que aqueles números que apresentam o conhecimento dos agravos relacionados à saúde e segurança do trabalho, de caráter universal, como, por exemplo, o Sistema Nacional de Informações de Mortalidade, o SIM, né, que vai trazer não só esse recorte desses trabalhadores que eu citei, mas também dos contribuintes individuais, dos microempresários, dos microempresários e assim por diante, ou seja, de todos aqueles trabalhadores, né, que são acometidos pelos agravos, pelos acidentes e doenças do trabalho. Bom, registro de acidentes e doenças do trabalho. Esse quadro aí, ele ilustra bem o que aconteceu a partir de 2007, né? Até 2007, nós tínhamos os registros captados exclusivamente pela chamada CAT, que é um formulário Comunicação de Acidente do Trabalho. Então, essa CAT, ela é obrigada, por lei, a ser registrada pelo empregador em qualquer caso de acidente e doença do trabalho conhecido, né? E ela, por si só, levava a uma indagação da sociedade de que esses números estavam subavaliados, que havia uma grande subnotificação. Então, a partir de abril de 2007, a Previdência implementa o nexo técnico-epidemiológico previdenciário, altera várias regras de interpretação sobre os acidentes e doenças do trabalho em relação aos benefícios, e aí, então, a gente passa a ter um cômputo dos registros indiretos de acidente e doença do trabalho, e, como vocês veem, é bastante expressivo. Nós, em termos numéricos, a gente pode afirmar que cerca de 25% da subnotificação
foi esvaziada com essa nova contagem. Por quê? Todas as vezes que a Previdência reconhece um benefício como acidentário e que ela não identifica uma CAT, obviamente que aí existiu uma relação, um agravo à saúde do trabalhador. Então, nós podemos contar de uma forma indireta um acidente ou uma doença do trabalho. Bom, as liquidações, que são as consequências de cada acidente e doença do trabalho para aquelas 3 categorias que nós informamos, levam a contagem, por exemplo, de óbito muito expressiva, aí da ordem de quase 3 mil trabalhadores no ano de 2011, né? Uma média de 48 trabalhadores por dia que não retornam ao trabalho devido a um acidente grave ou um acidente fatal, a uma morte ou uma invalidez permanente. Isso no ano de 2011. Esse número é, por si só, assustador e requer uma atenção muito especial, né, dos gestores que tratam com a saúde e segurança do trabalho. Bom, aqui o que aconteceu a partir de abril de 2007, né, com essa mudança de postura da Previdência Social no reconhecimento dos benefícios de natureza acidentário, a gente vê aí caracterizado pelos números de auxílios doença acidentário concedidos. Pulamos da quantidade de cerca de 141 mil em 2006 para um reconhecimento da ordem de praticamente 275 mil benefícios, né? Um crescimento muito, muito expressivo. Ainda, como ação indireta, a Previdência trabalha com alguns mecanismos, entre eles a tarifação para a formação do custeio do seguro contra acidente e doença do trabalho, que é aquela contribuição que toda empresa, né, faz em cima da folha de salário de 1%, 2% ou 3% para financiar o pagamento dos benefícios acidentários e daqueles os chamados aposentadorias especiais, que são decorrentes do trabalho com exposição a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e associação desses. Então, essa parte do seguro de acidente do trabalho é o SAT, né? É o seguro de acidente do trabalho, que é embasado na alíquota de contribuição RAT 1,2, 3%. Adicionalmente à tarifação coletiva, foi estabelecida a tarifação individual lá em 2003, através da Lei 10.666, que somente em 2009, né, a Previdência teve a felicidade de disponibilizar o cálculo para cada empresa no país de um fator que incide sobre essa alíquota RAT de 1,2, 3%, que vai flexibilizá-la, reduzindo em até 50% ou aumentando em até 100%. E o que isso tem a ver com a saúde e a segurança no trabalho? Tem a ver com a perspectiva da distribuição do bônus, da bonificação e do malus, que é a majoração do tributo. A empresa que investe adequadamente em gerenciamento dos riscos ambientais do trabalho vai ter uma baixa, a sua acidentalidade, o seu nível de acidentalidade cada vez mais baixo e o seu fator acidentário de prevenção será, consequentemente, cada vez mais baixo, incidindo como multiplicador sobre a alíquota RAT, vai derrubar aquela alíquota RAT. Por exemplo, se a empresa contribui em 3% de alíquota RAT e ela tem uma baixíssima acidentalidade, que leva a um fator acidentário de prevenção da ordem de 0,5%, a sua alíquota final de contribuição passa a ser 1,5%. Ao passo que aquela empresa que tem uma acidentalidade altíssima, que contribuiria na ótica da tarifação coletiva em 3%, passa a contribuir em até 6%. Obviamente que, ao se fazer essa distribuição,